Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago convidados para falarem sobre suas experiências nas áreas de dados, com estatística e várias dicas, aprendizados, trajetórias para vocês se inspirarem. Você que está em transição de carreira, você que quer aprender mais sobre essas áreas. Fique ligado aqui nesse episódio que você vai aprender bastante. O convidado de hoje é o professor Otto. Ele é especialista em Excel e análise de dados e também é professor na Unicamp. Professor Otto, seja muito bem-vindo ao Estatisticast e agora, com as suas palavras, se apresente aí para o pessoal. Oh, muito obrigado pela presença. Fico muito feliz, Fernando. Eu gosto muito do seu trabalho, acho muito legal. Eu sou apaixonado por estatística desde a da época de faculdade, quando eu fiz engenharia de produção, né? E eu, nossa, amava estatística, assim. Então, ver outro professor, né, outro colega, assim, trazendo isso é muito satisfatório. Parabéns e obrigado por ter espalhado esse conhecimento para a galera. Então, eu sou o professor Otto. As pessoas falam, você é o professor de Excel, tal, não sei o quê. Eu gosto de falar que eu sou um professor. E a minha função, acho que, não sei se você concorda com isso, é transformar o difícil em fácil. Eu falo isso. Porque eu posso dar aula de tanto de Excel, a gente pode dar aula de estatística, a gente pode dar aula de dados, a gente pode dar aula de um monte de coisa, matemática, física, porque você sabe que, né, quando a gente vai falar de estatística, a galera precisa saber um pouquinho de matemática também, né? Não é só, né, ficar ali no fazendo tem que fazer as continhas tudo certinho. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de transformar as coisas que são difíceis em fáceis. E hoje eu ensino Excel, né, e análise de dados de uma forma divertida, lá no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todas as redes aí, com personagens, tudo mais, porque é um tema que às vezes as pessoas acham chato. Não sei se você já percebeu isso, mas as pessoas aprender Excel, aprender dados deve ser chato, né? Pô, não, dá para ser muito mais legal. E é isso que eu gosto de fazer. Então, é um prazer estar aqui, ó, Fernanda. Com certeza, se tem uma coisa que você faz muito bem é trazer informação de uma forma leve, né? De um jeito meio assim, piadinha com seus personagens. Isso é uma coisa que eu acho muito legal do seu conteúdo. Mas, Ah, tem que ter, né? pessoal, não é para ir agora lá. Vamos continuar aqui na conversa. Depois vocês vão lá conferir o conteúdo dele. Mas falando, você começou falando, né, de que você é um professor e tal. Como é que você começou a sua carreira? O que que te levou a hoje você ser um especialista em Excel, ser professor na Unicamp? Fala um pouquinho como é que foi o começo disso tudo. Pô, isso é bem legal, uma história bem interessante. Eu falei, né, sou formado em engenharia de produção na Unicamp, e eu comecei a dar aula num cursinho comunitário lá na faculdade, porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Quando você é universitário, né? Você sabe, né? Como é precisar ter os seus pulos ali para pagar o aluguel, pagar uma alimentação, enfim. E eu comecei a dar aula num cursinho comunitário da faculdade, ganhava bolsa. E eu comecei a gostar de dar aula. Beleza. Comecei a dar as aulas lá de física, dava aula de física e matemática. E aí eu era próximo dos professores, né? Porque como eu gostava de dar aula, eu também gostava de ficar próximo dos professores, trocar uma ideia, tal, pegar umas técnicas de didática. Aí um deles chegou para mim, né, lá na Unicamp e falou assim: "Ô, eu tô vendo aqui que você é professor e tal, a gente vai começar uma nova turma aqui de aulas de Excel dentro da Unicamp e tal. Você não quer começar a entrar nesse projeto e tal, tudo mais?" Eu falei, pô, interessante e tal, a gente pode ir conversando. Naquela época, né, eu ainda não sabia tanto. Então, tinha uma outra equipe que já estava junto, eles já foram fazendo as primeiras turmas, e eu estava lá. Eu, na faculdade, comecei a fazer parte de outros projetos também, né? Eu trazia pessoas para dar aula de Excel também na faculdade. E aí eu fiz uns cursos, fiquei bom. Aí eu falei pro professor, pô, agora eu mandei bem, acho que dá para eu criar umas aulinhas aqui. Vamos tentar? Ele falou, pô, bora, bora. E eu comecei. Aí eu comecei a dar as aulas de extensão e a gente foi indo, e a gente dá até hoje as aulas lá no Unicamp, de extensão. E é bem legal, né? Você poder trazer algo que a faculdade não traz, né? Geralmente é difícil ter, por exemplo, Excel. Alguns lugares mais atuais trazem as análises de dados e tudo mais, mas, pô, o pessoal sai cru e é uma ferramenta extremamente importante, né? Então, aí eu, né, dava aula, mas eu fui pro meu ramo de engenharia e tal, não sei o quê. E aí tem uma história interessante, né?
Eu fui para engenharia, virei consultor, analista de negócio e tudo mais. Eu falei, pô, não gostei, vou voltar a dar aula. Aí eu virei professor de matemática, me licenciei. Putz, uma grande história que a gente pode contar outro dia aqui. Mas eu me licenciei lá e falei, ó, quer saber? Vou entrar numa ONG e vou começar a dar aula de matemática pelo país. Comecei a fazer isso. Loucura, né? O cara do nada vai chegar e dar aula de matemática. Aí eu fui para Mato Grosso do Sul dessa aula de matemática lá. Ia ficar 2 anos dando aula de matemática. Estourou a pandemia. E você vai falar, nossa, mas da onde que ele quer chegar isso com... Vocês vão ver. Estourou a pandemia, todo mundo em casa, a gente perdendo emprego, aquele caos que a gente conhece. E eu tava angustiado, porque eu falei, pô, eu vim aqui para Mato Grosso do Sul para dar aula, para ajudar as pessoas, para ser legal, né? Uma coisa que me faz bem. Aí cheguei lá, e tinha uma ideia. Eu vou fazer algo para ajudar as pessoas e ainda ajudar o Covid. Eu não sei se eu já tinha te falado isso alguma vez, mas eu peguei e falei, ó, vou fazer um aulão grátis. Eu vou dar aulas de Excel aqui na pandemia, na internet, de graça, né? Então eu peguei e fiz uma série chamada Excel na Quarentena, que eu fiz 2 vezes essa série, fiz uma primeira, e aí as pessoas elas participavam das aulas ao vivo, então eu criei um curso lá, né? Eu não lembro se tinha 8 aulas, alguma coisa, e aí eu dava aula ao vivo pra galera, e era bem legal, né? Porque as pessoas iam interagindo no YouTube, eu ajudava, tal, não sei o quê. Só que, não só para dar aula de graça, eu também falei assim, ó, eu tô ajudando vocês, trazendo conhecimento, algo legal, eu peço uma reciprocidade aqui. Em vez de você, já que você está aprendendo aqui de graça, faça uma doação numa vaquinha que eu estou fazendo para eu pegar esse valor doado e doar para a Unicef, que era que é a instituição, né, que ajuda no mundo todo, enfim, uma instituição legal. Eu falei, vou pegar esse dinheiro e doar para a Unicef. Beleza, fiz uma primeira edição, arrecadamos, sei lá, uns R$ 500, e aí na segunda arrecadamos mais uns 2.000 e poucos reais, né? Foi bem legal, foi crescendo. Eu falei, pô, legal esse negócio de dar aula aqui na internet. Eu nunca tinha dado aula pela internet, de fato, né? Porque antes da pandemia era tudo ao vivo, né? Aí a pandemia estourou, virou o mundo home office, tudo pela internet. Eu falei, pô, interessante, né? Ficou na minha cabeça. Aí eu terminei de dar aula lá, passou a pandemia, terminei de dar aula de matemática. Falei, pô, o que eu vou fazer agora? Pô, tenho vontade de empreender. Que tal empreender naquela ideia do negócio de Excel que eu fiz, né? E eu comecei a criar meus conteúdos e tal, e foi indo. Comecei a criar os vídeos do Cleitinho, as minhas histórias e tal, fazendo os TikToks da vida, e foi dando muito certo, o pessoal foi gostando, foi viralizando, teve vários que viralizaram lá, e hoje a gente já tá com mais de 1 milhão lá no Instagram, tem um monte de gente no YouTube, no TikTok, então, pô, é super legal ver a galera, e ainda a galera mais nova, não sei, Fernanda, como é que é para estatística, né? Que você é mais focado em estatística, o pessoal mais novo. Mas o pessoal mais novo tá mais engajado em querer aprender Excel, em querer fazer as coisas. Como é que é a galera mais nova aí para você? Pô, é ótimo saber isso, né? A questão é porque a estatística ela é muito vista ou focada quando a pessoa já está na graduação, na faculdade, porque na escola você tem um pouquinho de estatística ali, né? Então, pelo menos o meu público já é da graduação para lá. E eu acho que as pessoas estão vendo muita importância da estatística na área de dados. Então, já é um pessoal pensando em carreira, né? Transição de carreira ou até mesmo consolidação de uma carreira, né? Um avançamento. Uhum. Então já é um pessoal que eu considero mais profissional, né? Mais Justo. adulto, digamos assim. Mas eu achei muito legal sua história, engraçado, que você falou assim: eu resolvi ensinar pelo Brasil. Eu estava achando que era online, né? Porque quando a gente pensa em ensinar pelo país, você vai e liga o YouTube. Não, você foi e viajou, né? Eu Ao viajei. vivo você estava lá. E aí veio o Covid. Então a sua ideia meio que só expandiu, né? Claro, por causa da tragédia do Covid, mas você já tinha isso internalizado, que você queria ensinar pelo Brasil. Eu achei, Exato. Pode continuar. eu achei interessante isso, né? Porque aí acabou que aconteceu isso logo após. E também um outro ponto que você falou sobre você dar aulas de Excel na Unicamp. Nossa, eu achei muito legal a ideia do projeto, né? Porque é uma coisa trazida até
pelo professor, né, do que pela instituição em si, porque sim, o Excel é uma ferramenta muito importante e, cara, toda empresa usa. Ah, mas eu programo em Python. Cara, na empresa tem pessoas, tem áreas, departamentos que estão usando o Excel, tá? O cientista de dados, ele está programando em Python, né? O Excel também ele é limitado, você não pode usar 1 bilhão de linhas, mas, ou pelo menos por enquanto, né? E você pode falar sobre isso também. Mas o Excel ele é uma ferramenta que é usada em várias áreas, né? A pessoa que ela não entende de estatística e dados, ela pode fazer uma tabelinha no Excel, né? E aí você quer falar um pouquinho em relação a isso? Perfeito. Pô, eu acho super legal esse ponto que você levantou, porque assim, é, a gente fala que o Excel é uma ferramenta, né? Ah, esqueci de falar um pouco. Deixa eu agradecer o professor que me chamou, né? Que é o professor Baldo. Tem que sempre dar os créditos pro professor, porque, pô, mudou minha vida. Então, agradecido aí, Baldo. Voltando ao Excel, né? O Excel é uma ferramenta. E ela é a ferramenta que é mais utilizada no mundo. É o software mais utilizado no mundo. A gente acha que, não, o que que é o software mais utilizado? Ah, TikTok e tal. O Excel é o software mais utilizado no mundo, por incrível que pareça. Se existe até um meme, eu não sei se você já viu isso, eu postei uma vez no meu canal, assim, se você imagina que apaga o Excel, exclui o Excel, não existe mais Excel no mundo. O sistema financeiro, o mundo entra em colapso, é certeza. A maioria das empresas, elas rodam por Excel, por planilhas, por Google Planilhas, enfim. Porque é uma ferramenta muito fácil e palpável, né? Não é todo mundo que tem acesso a um sistema, um ERP para poder colocar dentro da empresa. A maioria das empresas, por mais que tenha as empresas grandes, as empresas pequenas, elas usam coisas do dia a dia. Então tem gente que usa até papel e tal, dá para passar já para o computador, né? Mas enfim, um ponto legal que eu acho que é importante falar para o pessoal aqui é que as pessoas veem o Excel como uma ferramenta e vai salvar minha vida, ou nossa, aprendi Excel, agora eu sou fera dos dados, tal. Eu gosto de trazer outros pontos e eu queria ver se você concorda com isso, Fernanda, ver o que você acha. Para mim, existem 3 pontos que uma pessoa precisa aprender para ela conseguir de fato trabalhar com dados, crescer na carreira com isso e, na verdade, eu acho que para a vida, né? Seguinte, o primeiro é você aprender a ferramenta. Então, você aprende, por exemplo, o Excel, você aprende o Google Planilhas, você pode aprender um outro software, né? É, que faça uma análise. Enfim, uma ferramenta que vai fazer alguma conta, vai fazer uma estatística, enfim. Você tem que você vai pegar essa ferramenta e você vai falar assim, legal, mas o que que eu faço com ela, né? Ah, eu só tenho o Excel lá, beleza. Mas eu tenho que aprender o que fazer. Aí entra muito a parte da análise de dados, da estatística e tudo mais, né? O que que você vai extrair de dados? Porque não adianta nada, eu sei fazer tudo no Excel, mas eu não sei extrair a informação. A informação é o principal, né? Que é ali que você agrega valor, porque as pessoas elas pagam os outros, o mundo gira para agregar valor um para o outro. Então, se você não extrai nada daqueles dados, se você sabe fazer uma planilha que fica, ela pisca, mas e daí que ela pisca? Você tem que extrair alguma coisa dos números, né? Enfim. E depois que você fez isso, você fala, pô, beleza, então se eu souber a ferramenta, eu consigo fazer alguma coisa. Se eu souber como usar essa ferramenta para algo, eu já extraio o valor. Só que daí tem mais um ponto que pouca gente fala que eu também gosto de contar. É interessante você ter o terceiro ponto, que é você saber se comunicar. É aí que entra mais um ponto na história, é um tripé. Eu sempre falo que é um tripé. Se você não souber um dos três, você cai. Por quê? Você tem que saber a comunicação. Porque quando você sabe a mexer na ferramenta, você sabe analisar os dados. Quando você chega para apresentar esses dados que você tem, se você não sabe mostrar os dados da melhor forma, com um gráfico legal, com uma apresentação legal, com uma oratória legal, da forma mais didática, mais fácil de entender possível, se ninguém entende o dado que você trouxe, o seu dado não serve para nada. Faz sentido ou não faz? Então, por isso que eu falo que são 3 pontos. Se você não souber uma ferramenta, você nem faz análise. Se você não souber análise, você não tem o que contar para os outros, mostrar, agregar valor. E se você não souber comunicar, ninguém vê, ninguém entende o que você fez. Então, tem esses 3 pontos que eu gosto de sempre de explicar para as pessoas, que não basta você saber só a fazer uma análise, ou só a comunicar, ou só a saber o Excel. Você tem que saber os três. O que que você acha sobre isso, Fernando?
Eu adorei que você falou desse tripé, porque tem até um assunto aqui no Statisticast falar sobre as soft skills, né? Você se comunicar é um deles. E eu estou observando que tem uma linha acontecendo aí de uma galera que quer focar só nas soft skills, mas tecnicamente a pessoa não está muito preparada. Então, é até bom deixar claro, né? Quando a gente fala, gente, foca no networking, na comunicação e tal, é dado que você também está com aquela base da ferramenta, da estatística, bem feita, não é assim. Ah, não, eu vou aqui aprender como me comunicar, como falar bem, como fazer o networking e tudo mais, e aí, ao invés de. Não, não é. Então, eu gostei desse tripé, né? Não, você não tem como deixar um negócio em pé se uma perna estiver faltando. E outra coisa que eu gosto de falar sobre a comunicação é deixar um pouco claro o que é, porque tem gente que pensa assim: ah, se comunicar é o quê? É fazer uma aula de oratória, é falar bem. Se você puder fazer também ajuda, mas não necessariamente. Se comunicar é você pensar no seu cliente como que você vai passar a sua mensagem, né? Eu não vou falar com o meu aluno da forma que eu falo com o professor que trabalha comigo lá na universidade, né? São comunicações de formas diferentes. Então, por isso que eu até penso nisso quando eu dou uma aula, né? Eu penso na pessoa que ela é mais leiga. Mas se eu for dar uma aula para uma galera do mestrado, eu já vou um nível um pouquinho acima. Então é aquilo, é você saber interpretar, né? Como o seu tripé aí, que eu amei. E aí você fala assim, tá, eu vou me comunicar com quem? Ah, de repente eu só quero compartilhar aqui com um colega do meu trabalho análise e tal, que eu achei interessante. E o colega, ele entende tudo igual você. Então, você pode falar até um termo mais técnico, né? Aí, mas você não vai chegar para o seu cliente e falar assim, ah, então o resultado que a gente achou é que a gente rejeita a hipótese nula. O cliente vai falar assim, rejeita o quê? Então, você tem que passar. É o quê? O que que isso significa, né? É assim, vamos falar português claro. Você vai explicar para sua mãe, a sua mãe que não tem um conhecimento técnico, como é que você fala? Então, é Perfeito. isso. Você concorda mais ou menos com essa definição? Nossa, perfeito, perfeito. Eu concordo muito, muito. Nas minhas aulas, eu separo nesse tripé, né? Essa é a minha metodologia. E aí, eu, por exemplo, quando falou o seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, é um ponto essencial. Se você está falando com um par seu, você vai falar, você vai brincar, você vai falar tranquilo, porque está. Agora, você vai falar, por exemplo, para um diretor. Eu sempre falo assim, as pessoas, elas vão apresentar. Ó, você que é analista de dados aí, você que está trabalhando com dados ou quer trabalhar, quer uma dica? É o seguinte: se você for fazer uma apresentação para um superior, para um diretor, um gerente, enfim, um dos maiores erros que eu percebo é a pessoa, ela quer mostrar tudo que ela fez do início. Ah, porque eu peguei a base do lugar A, aí eu puxei do lugar B, aí eu juntei, aí eu tirei as não sei o quê, e não sei o quê, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí no final aconteceu isso. Ó, o diretor, o gerente não tá nem aí pro que você fez, ele só quer saber o resultado final. Os caras querem um negócio direto. Não, mas eu Então, tive o maior trabalho, eu quero mostrar tudo que eu fiz. o seu trabalho vai ser o resultado no final. Então é isso. Se você fez um bom trabalho, não adianta. O seu esforço não vai fazer a diferença. Ah, mas eu fiquei 20 horas trabalhando. Tudo bem, mas teve um resultado? No final, os caras só querem saber de resultado. É só isso. Então, esse é o ponto essencial, né? Você, toda vez que você for falar para alguma pessoa desse nível, você tem que ser direto, você tem que ser sucinto, você tem que trazer as informações mais importantes, os principais pontos. Então, você não chega numa reunião, ó, tal, a história toda, a não ser que seja, eles queiram algo, você tem que ter. Você tem que ter toda a história, tudo que aconteceu, porque se eles perguntarem, você mostra que você fez, que você sabe, porque podem gerar as dúvidas. Você não vai chegar só, é ABC e acabou. Não, eles vão perguntar e aí você vai ir, né, respondendo. Mas você também não vai ficar contando uma história de ideia. Como é que é o nome daquela música lá que tem 15 minutos? É, Faroeste, não sei o Ah, quê, o né? faroeste Enfim, caboclo. não vai ficar cantando lá o Faroeste Caboclo no meio dos caras. Não, você tem que ir direto, rápido, e esse é um ponto essencial na comunicação. Quer mais uma dica? Quer mais uma dica, Fernanda, para comunicação que eu gosto de Todos, dar? todos queremos. E tá Vocês gostando da querem? dica? Deixa, vamos falar para o pessoal É, deixar a curtida aí no vídeo. é isso aí. Curtiu o Spotify, se já ouvindo pelo Spotify, já deixa o seu coraçãozinho. Vamos lá.
Deixou? Oi. Agora a dica vem. Pô, ó, depois que você deu o like e o coração, é o seguinte. Uma das dicas de uma comunicação legal também é quando você está, por exemplo, trabalhando com o seu superior, tal. É uma conferência de informação. Eu chamei esse nome, não sei se existe outro nome, mas eu chamo assim. Porque, por exemplo, alguém chega e fala assim: olha, Fernando, eu quero que você faça uma análise A, B, C, D. Aí você chega e fala assim: tá bom, Otto. Então, ó, só para ver se eu entendi o que você quer, eu vou fazer a análise A, B, C, D. Aí eu falo: e faz a E também. Porque às vezes a pessoa, você tem que conferir se você entendeu o que ela falou. Porque às vezes às vezes a própria pessoa não comunicou direito. Você vai lá, processa, ó, entendi A, B, C, D. É isso? É isso? Ah, então beleza. Eu gosto de fazer o paralelo com o garçom. Assim, minha opinião, se o garçom não tem um bloco de notas, não tem um celular para anotar, eu acho que vai. Pode falar palavrão? Palavrão? Vai dar mer, né? Vai dar Ruim. mer. Vai dar mer. Você sabe. Pra mim, é batata. Você tá numa mesa grande lá, o cara não vai anotar, vai dar errado. Alguma coisa vai faltar, alguma coisa vai vir a mais, enfim. É a mesma coisa. Se alguém chega e fala alguma coisa pra você, você tem que conferir se você entendeu tudo. Faz a revisão do pedido ali, faz a revisão do que o cara falou. Aí depois ele vai lá, aí você vai lá, beleza, então é isso mesmo. Aí eu vou lá e faço o meu trabalho. Essa é uma ótima dica que eu vejo assim. A galera se perde na comunicação e acha que é só oratória, que nem você falou, né? Não. Comunicação do dia a dia, comunicação da forma. E outra coisa, a comunicação é didática, né? Por isso que eu acho que nós, professores, a gente se comunica bem por, por natureza e por também experiência, né? De ficar Com sempre muita querendo. prática, não nasceu. Muita prática. A gente não nasceu assim, a gente não nasceu assim. Se você fosse ver a minha primeira aula, era complicado. Inclusive, os meus primeiros vídeos também eram complicados. E aí você vai desenvolvendo com a prática. Mas é complicado você, na hora que você está se comunicando, você não ter uma didática, você não saber como explicar do jeito que faça sentido etapa por etapa. É como se fosse contar uma história, né? Inclusive, existe o storytelling de dados, que é isso que a gente gosta de falar também, né? Que é como você vai contar a história do que você quer chegar com os dados. Né? Essa é essencial, né? Tem o livro lá do storytelling de dados, tudo mais, vocês podem procurar que é legal também, que assim você não é só você falar, né? As informações elas podem chegar faladas, podem ser chegadas vistas, às vezes até sentidas, dependendo de como você estiver apresentando, enfim. Então, assim, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em todos esses sentidos. Em gráficos, pô, gráfico, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um gráfico com pizza, com bolinha, com não sei o quê. Tudo isso importa muito no final. Importa muito no final, porque a pessoa vai bater o olho e vai entender ou não. E o que você quer é que a pessoa entenda o que você fez para conseguir, né, dar sequência no resultado, na análise, enfim, no que seja que você esteja fazendo. É isso, essas são as dicas que eu tenho aí que eu lembrei agora. Tão ótimas, inclusive falando da questão da didática, né? Como eu estava brincando aqui, mas não era brincadeira, não, é sério. Se você É, falou assim, mas eu não sei me comunicar com didática, eu não sei. Tudo dá para aprender, gente. É uma habilidade que pode ser treinada. Comigo foi assim, eu era muito, muito tímida, até que eu tive que falar na frente das pessoas, eu treinei muito, era um tal de filmar e me assistir filmando. E muitos anos de desenvolvimento, né? Quem me acompanha sabe que eu sou uma senhora de idade, então eu não sou novinha. E foram anos aí de aperfeiçoamento dessa habilidade. Então, todo mundo tem como treinar, basta você querer. E esse ponto da comunicação, da conferência da comunicação, eu achei legal, e você falando do exemplo do garçom, tem garçom que repete, né? Então é. fritas, é não sei o quê, para vocês, para vocês. Ele faz a conferência. Quando ele faz isso, eu falo, pô, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Ele faz a Vai ter- conferência da É, comunicação. os Ele me 10% vai acompanha, valer aqui. Vai valer, pô. Eu não sei aí nos Estados Unidos que vocês dão gorjeta, né? Mas aqui a gente dá. Agora estão aumentando 10, 15, 20%, mas os 10% aqui no Brasil. mas é uma forma de ele ver que ele entendeu direitinho. E às É, vezes você pensou em pedir lá fritas, mas você não falou. E na hora que ele, exemplo, né? Na hora que ele faz a conferência, você fala assim: opa, peraí, mas não colocou a fritas? Não, não falou, então coloca aí. E esse exato. sim é um ponto que é praticamente parte da comunicação, né, que a gente falou, e é importante. Eu vou abrir um parênteses e eu quero fazer uma relação também,
Porque essa questão de comunicação, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, serve para tudo na vida, gente. Você está conversando com uma amiga sua e de repente a sua amiga te conta uma história que é a opinião, você fala assim, tá, pera, deixa eu ver se eu entendi. Então você me contou isso, até como uma forma de raciocínio. E sabe aonde também? Em relacionamento. Você tem uma opinião, o senhor, seu marido, tem uma opinião, a senhora, sua esposa, tem outra opinião. Vocês estão, não estou falando de briga, né? Calma, antes disso, vocês estão ali num argumento saudável. Ah, eu acho isso. Então, peraí, então você acha que é isso? É isso? Cara, essa é uma dica de comunicação no geral. Eu não sei se você já estudou comunicação, eu nunca estudei, né? Isso tem um pessoal que entende, de repente o pessoal que entende vai achar que isso é muito básico, mas é uma coisa também que você pode usar. E empresas principalmente, né? Quando alguém te passa um trabalho, ah, mas é isso que você quer que eu faça? Né? Então, realmente é uma coisa, é uma ótima dica. Adorei. Exato, eu acho sensacional, assim. A gente fala muito de Excel e o dado, a coisa lá no fundo, né? A hard skill de fazer, mas, pô, eu acho isso essencial lá no fundo. Esse aqui é até um diferencial de muitas pessoas, inclusive meu aqui, quando eu vou ensinar tudo, né? E você falou um negócio legal até que eu queria comentar, que assim, às vezes a pessoa tem vergonha, né, de falar assim, pô, acho que eu não vou perguntar aqui para conferir, porque senão ela vai achar que eu sou, né, sou burro, não vou entender nada. Tem muito aluno que já falou isso para mim. Eu falo, não, pô, quando você até confere, a pessoa vai falar assim, nossa, ó, essa pessoa tá notando, ela tá prestando atenção, ela tá entendendo o que eu tô falando. Legal. Então, às vezes é meio desequilibrado a pessoa que fala e a pessoa que escuta. Às vezes a pessoa que fala, pô, isso aqui é legal, que a pessoa tá conferindo, mas às vezes a pessoa fica com vergonha de falar para ver se está conferindo. Não, faz isso que mostra que você é uma pessoa boa. Que nem o garçom, você acha que o garçom é bom quando ele faz isso. Então é essencial, assim, se comunicar, faz sua análise, aprende o Excel, faz a sua análise lá, estatística de dados e depois se comunica bem. Pô, isso aí muda seu jogo, muda seu jogo. E não só na fala, também na escrita e nas imagens, gráficos, isso é importante também. Pena que, assim, aqui é difícil da gente mostrar, né? O pessoal, principalmente no Spotify, mas, pô, tem tanta coisa de gráfico que você pode mudar, assim, para deixar muito mais chamativo na hora de você mostrar uma informação, tudo mais, enfim. Vou dar mais uma dica, vai. Vocês querem mais uma dica? Deixa um comentário aí e depois eu falo a dica. Deixou seu comentário? Beleza. Então é o seguinte, uma dica legal é, quando você vai, por exemplo, colocar um gráfico, né? Todo mundo sempre coloca gráfico, até porque colocar texto só é chato, né? O gráfico dá aquela quebradinha, mostra informação de uma forma diferente, porque a intenção de um gráfico é você trazer uma informação que está em número para algo visual. Então, ao invés de a pessoa processar 1 milhão versus 500 mil, a pessoa olha e fala, 1 milhão, 500 mil, tá. Mas em vez de você olhar uma barra de 1 milhão e a metade lá, 500 mil, fica mais fácil de você entender. Um ponto essencial num gráfico é você sempre trazer o ponto de destaque. Isso aqui, assim, tem muitas dicas que eu posso trazer, mas é um ponto de destaque. Isso aqui é legal também que eu lembrei. Você tem lá um gráfico que você quer chamar atenção. Lembra do storytelling de dados que a gente falou? Que você tem que saber a história que você quer contar? Aí você tá fazendo a sua história, você fala, pô, eu quero chegar nesse ponto falando que a gente precisa de mais investimento na área de pizzas. Ah, beleza, preciso disso. Então, você vai contar toda uma história e lá no seu gráfico você tem que colocar um dado e chamar atenção para esse dado, para uma parte do seu gráfico, uma fatia da pizza do gráfico, né? Uma barrinha do gráfico, chamar atenção e explicar o que essa barrinha quer dizer. Então, ó, o investimento, você vê lá, investimento em pizzas está baixo, e aí você vê outras barrinhas altas, né? Aí você vai lá e coloca uma setinha, coloca um fundo diferente para mostrar assim: olha, esta barrinha aqui é importante, presta atenção aqui que é o ponto do gráfico. Porque você pode extrair qualquer informação que você quiser de um gráfico. Você tem que direcionar o seu público, né? Então, você fez lá a sua análise, você tem que pensar, ó, qual é o dado que eu quero extrair e o que eu quero contar com esse dado. Isso também é uma habilidade de análise e comunicação junta, né? Que é o storytelling de dados. Isso é super importante também, Fernando. Com certeza, porque você faz um gráfico, tem muita informação ali. Tem gente que gosta de fazer o gráfico arco-íris, né? E é aquilo, você quer facilitar a comunicação. Você não quer às vezes você não quer que a pessoa olhe para tudo, você quer chamar a atenção para um ponto, né? Porque, principalmente se você falar com um diretor,
uma pessoa de alto cargo, ela quer bater o olho e entender mais ou menos ali. Então, realmente, isso é muito bom. Não, como você falou, não tem como mostrar muito visual aqui, né? Aqui é mais um bate-papo, mas não é agora, gente. Depois vocês vão conferir lá o conteúdo do professor Otto. E quando... E- e- Pode falar. Eu tenho um ponto que você falou agora, foi legal, é que assim, se fosse, pô, do diretor e tudo mais, mas uma outra coisa que às vezes a gente não para pensar. A gente acha, a gente assim, né? Em geral, as pessoas, né, que eu vejo com os meus alunos que dizem, e eu já achei isso também, que os gerentes, diretores, o CEO, eles sabem de tudo. E eles não sabem. É engraçado isso, né? Tipo, você chega num gráfico, tem um gráfico lá de correlação, um super gráfico, e fala assim, pô, o cara é CEO, diretor, ele deve saber. É bem provável que ele saiba? É bem provável que ele saiba, né? Com certeza o cara deve ter um estudo e tudo mais. Mas muitas vezes o cara não sabe. Porque o cara, imagina um diretor. Você vai lá, ele tem um monte de áreas para ficar olhando, entender e tudo mais. Você acha que ele vai entender o ponto do ponto do ponto ali, cada parte específica? Ele não vai saber, né? Então é importante você ser detalhista nos pontos que ele não entender, se ele perguntar e tudo mais, para, né, ir sendo mais didático assim. Então tem que tomar esse cuidado. Esse é um ponto que é interessante para citar. Eu gosto de falar isso. E é verdade mesmo. Eu queria perguntar também, nessa sua trajetória que você começou lá, né, na pandemia, e você começou a gravar vídeo, até o momento que você está hoje, né, como especialista, afinal você até contou a história. Aliás, quando você começou até com Excel, né, que você foi chamado, você não sabia muito, começou a aprender e mergulhou nisso aí. Qual foi o maior aprendizado que você teve até hoje e o que que mais te surpreendeu? O maior aprendizado. Da vida, sim, da vida ou de dados, assim, você quer dizer? Nesse mundo. Nesse mundo, assim, o maior aprendizado é que, no fim das contas, se trata das pessoas e não só dos números e os dados, né? É, provavelmente quem tá ouvindo vai falar assim, pô, o cara é de Excel e ele tá falando muito sobre isso, mas isso faz total diferença. Isso total diferença. Quando você entende que você está tratando com pessoas ali, no final das contas, a vida para você tanto trazer as informações, para tanto você agregar valor, que é o que a gente procura num negócio e tudo mais, a vida muda muito. E quando a gente que dá aula e tudo mais, é sobre pessoas, né? É sobre pessoas. O mundo, o dinheiro, as finanças, as análises, tudo gira em torno de pessoas, da interpretação delas, o que elas vão tomar de decisão. Então, você tem que ter esse lado, né? Então, se eu puder dar mais uma dica, né, para alguém que quer trabalhar com dados, para alguém que quer trabalhar nesse ramo de dados, desenvolver essa habilidade de empatia, que é você entender o outro, se ver no outro, saber como você se comunicar com o outro da melhor forma, assim, isso faz o total diferença para você ter esse diferencial na sua carreira e na sua vida, né? Porque a gente já falou bastante aqui sobre só a comunicação, mas você pensar no outro e o que ele quer e o que ele busca e como você pode trazer o que ele quer para você beneficiar ele e a si mesmo, porque quando você beneficia ele, ele também vai te beneficiar de alguma forma, vai te dar um retorno. Isso é essencial. Para mim, esse é o maior aprendizado, porque a gente, quando entra nesse mundo, tem muita gente que acha que você vai ficar sentado e vai ficar fazendo análises no Excel, no Python, no R, no MATLAB, no sei lá qual software que você vai usar, e achar que, beleza, essa é a minha vida. Pode até ser, mas em algum momento vai ser importante você, né, tratar com alguma pessoa. Você não vai ficar tratando só com números e computador a vida inteira. E isso vai fazer você crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente, com certeza. Para mim, esse é o maior aprendizado, com certeza. Não é PROC V que eu aprendi no Excel, não é não sei o quê, a ferramenta é sensacional, mas é o que eu faço com a ferramenta, que é o primeiro pilar, você aprender a ferramenta, e aí lá na frente você vai entrando para os outros. Pô, show, Essa, muito legal. e aí você perguntou do surpreendeu, né? O que mais Eu me queria, surpreendeu? eu queria também, essa pergunta do surpreender, eu queria ligar ao Excel. Quando você Uhum. começou a falar de Excel,
O que que você viu do seu público? Você viu que tinha maior galera que não sabia Excel e isso te surpreendeu de repente, você me fala? Ou você até ficou surpreso de o quanto que gente que sabe Excel, mas eles precisam se aprofundar? Eu queria saber mais em relação ao público. Teve alguma Nossa, surpresa boa pergunta. com isso? Boa pergunta. É muito interessante porque eu vejo o seguinte, eu não lembro mais o nome do estudo, mas tem um estudo que fala assim, que às vezes você sabe pouquinho e você acha que você sabe muito. Você sabe o nome desse estudo? Eu não lembro mais qual Ah, é o é um nome. paradoxo. É, que É, é assim, você estudou um pouquinho. Eu comecei a estudar culinária. Aprendi que tem garfo, faca e colher. Nossa, eu sei tudo de culinária. Aprendi o nome de umas facas ali, que legal. Agora eu sou o cara da culinária. E você acha que você é o fera. E na verdade não é assim, tem muita gente que eu vejo, nossa, é incrível, em quantidade de pessoas que falam, nossa, eu sou muito bom no Excel, não sei o quê. Aí vai lá e sabe fazer uma soma, a planilha é feia, não sabe analisar o dado, você pergunta, faz isso aqui e tal, a pessoa não sabe fazer. Então, isso é uma coisa super interessante de ver, né? O quanto as pessoas hiperestimam a sua capacidade. E também existem algumas pessoas que elas sabem um pouco e têm a noção que sabem pouco e querem aprender. Então, assim, mas a grande maioria que eu vejo acha que sabe mais do que realmente sabe. É isso porque te surpreendeu, a galera falar assim, eu não preciso de Excel, eu já sei. A pessoa aprendeu o PROC-V, ponto. Já se acha avançado. Era é, é, e, exato, porque assim, tem muita gente que fala, se eu aprender PROC-V, eu sou Excel avançado. Eu aprendi PROC-V, pronto, sou Excel avançado. Não, calma aí, não é assim, né? o que Você mais? não, por exemplo, você tem no seu curso de estatística várias coisas. Aprendi correlação. Sou estatístico. Já era. Não, não é assim. Você tem que saber várias coisas para você chegar num nível avançado, né? Então tem que tomar esse cuidado, assim, porque as pessoas elas vão abrindo, agora eu sou avançado, não sei o quê. Muita gente, nossa, eu recebo mensagens, às vezes no Instagram, falando assim, professor, tô desesperado. Por quê, José? Nem lembro se o nome do cara era José mesmo, acho que não. Porque eu menti no meu currículo, que eu falei que eu tinha que ser avançado, e eu não tenho, e agora eu preciso fazer umas coisas e tal, o que que eu faço? Eu falei, aí, ó, viu? Né? Como que às vezes as pessoas é que nem o inglês, né? Você sabe inglês? Eu sou. Se você coloca lá que você é intermediário, é porque você é básico. Você coloca que você é avançado, é porque é intermediário. É assim que as pessoas hoje em dia, boa parte das pessoas, né? Não é todo mundo, com certeza, que faz isso, né? Então tem que tomar esse cuidado aí. O mundo. Até porque, assim, as pessoas também não sabem, não existe nenhum lugar que você fala assim: olha, isso aqui, ó, para você saber que você é avançado, certificado avançado global, universal, você saber A, B, C, D, E. Não tem um lugar, a gente sabe, né, o que o mercado pede. O que o mercado pede. Mas isso é relativo, né? Isso é relativo. Então, por isso que existem os professores, porque você chega e fala assim: legal, o Excel tem mais de 450 funções, ele tem centenas de ferramentas, o que que eu preciso aprender? Inclusive, tem muitas ferramentas estatísticas lá, né? Você deve usar bastante. E aí, você fala: beleza, quais eu aprendo? É para isso que existem os professores, né? Para falar o que você vai usar e vai aprender, né? Porque se você for aprender 100% de tudo, você vai gastar centenas e milhares de horas, né? Então, E eu não, foco em não sendo necessário, né? não ser necessário, não Esse ser ponto que necessário. você falou do avançado é muito bom e acontece também, né? Já me perguntaram assim: eu preciso aprender tudo de estatística? Eu fico, meu filho, para que você quer aprender tudo de estatística? Nem eu sei tudo de estatística. Então, o que que é estatística avançada? Eu não sei. Eu diria que o avançado é aquela pessoa que fez faculdade, mestrado, doutorado em estatística. E ainda assim ela não sabe tudo. Se eu for considerar essa pessoa avançada, nem eu sou avançada, porque o meu doutorado, por exemplo, não foi em estatística, foi em Business Analytics. Teve estatística, claro, mas teve um componente das áreas de negócios, né? Então, é difícil quantificar. E o importante você saber é o seu objetivo. Então, é assim, claro.
eu acho que é até mais fácil definir o que é básico, porque, pelo menos na estatística, né, da forma que eu me comunico com o pessoal que me acompanha, é que, assim, tem algumas matérias, algumas técnicas, que elas formam uma base de conhecimento, é aquela que serve para todo mundo. Então, o básico é aquele ali, serve para todo mundo. É até o inglês, né? Ah, eu sei o inglês básico, é aquele inglês que você pode ir para um lugar se comunicar, você sabe pedir um café com autonomia, então você tem aquela base ali para, sei lá, não passar fome. Essa é na minha. Gente, essa é a minha definição na minha cabeça, tá? Se você for professor de inglês, de repente tem outra definição aí. Então, a estatística é a mesma coisa, existe aquela base. E às vezes a base é mais do que suficiente para o que você precisa saber, o que você precisa fazer. Agora, tem uma outra pessoa de uma área específica, ela precisa de um conhecimento mais específico, né? E às vezes você quer dar aula, você precisa saber algumas coisas também mais aprofundadas. Então, o que você quer. Por exemplo, a pessoa, eu quero o Excel avançado, mas para que que você quer Excel? É mais ou menos esse pensamento também, com essa software. As pessoas, elas às vezes só também chegam, quero aprender Excel. Para quê? Para o seu currículo, para a sua empresa, para você fazer uma planilha, o que que você quer, né? Eu sempre pergunto isso, né? Aí tem de variados, né? Tem de variados. Uma coisa que você falou que eu achei interessante é que me relembrou, não sei se você já falou sobre aqui no Statisticast, sobre análise de Monte Carlo, não é Monte Carlo não, desculpa, Pareto. Já falou sobre Pareto. A análise de Pareto é do Vamos chamar uma 80-20. de Pareto aí para gente. Vamos falar de 20/80. Pô, 80-20, 20-80 ali. Então, Você quer explicar sobre o Pareto, professora? Não, você começou a falar, fala aí. Vamos. Ah, O tá. que que significa Pareto 80/20? O Pareto 80-20 é uma análise que a gente faz que 80% do seu resultado normalmente provém de 20% das causas, né? Não é certo que vai ser 80-20, pode ser 70-30, pode ser, né? Mas geralmente o que a gente extrai de informação disso é quanto que existem poucas coisas que trazem muita influência no que você quer. E essas coisas, essas chaves principais, é o que você mais tem que focar ali. Então, se for pegar a sua conta dos seus gastos mensais, vai aparecer lá. Se você pegar os seus gastos mensais, divide em categorias, né? Ah, gastei em luz, gastei em água, gastei em aluguel, gastei em carro, beleza. Quando você pega e coloca em ordem decrescente, você vê que lá os primeiros itens, eles são a grande maior parte do seu orçamento que você pagou. E os outros menorzinhos é pulverizado, que a gente chama de cauda longa, né? Então, eu gosto de falar que o conhecimento é da mesma forma de tudo que a gente aprende. Então, pode ser de estatística, pode ser de Excel, pode ser de física, de química, enfim. Que é, por exemplo, a minha metodologia é ensinar, eu chamo método Accelera, que é a gente seleciona os melhores conteúdos, né? E os mais importantes para você aprender primeiro e rápido, e depois a gente vai aprofundando nos mais profundos, né? E que você vai usar cada vez menos, que é o Pareto. Então, eu pego e falo, pô, coisas que você tem que aprender, tabela dinâmica, função tal, função não sei o que lá, usar atalho, fazer planilha bonita, tudo São mais. os Isso são mais coisas usados, essenciais. São essenciais. coisas que essenciais. Por quê? Às vezes eu sinto que tem muita gente que chega e vai aprender, vou Um aprender alguma detalhe. coisa, vou aprender Excel. Aí ela pega e começa a aprender pela parte mais complexa e mais difícil e mais profunda, que não precisa, você nunca vai usar. Inclusive, tem muitos lugares que ensinam coisas que você não vai usar. Isso é o problema, porque você gastou seu tempo, gastou sua energia, gastou sua memória para algo que você nunca vai usar. Então, o essencial, isso é engraçado porque eu fiz isso lá quando eu estava estudando para o vestibular, eu aprendi, eu usei Pareto e eu nem sabia. Eu peguei ali a lista de assuntos, sei lá, de física, vi quais matérias caíam mais e eu estudei as matérias que mais caíam. E as que caíam pouca, eu acho que nem estudei. E eu passei. Então, assim, é a mesma coisa. Você quer ir aprofundando você quer saber 100% do Excel, você vai começar pela parte que é mais, que você usa mais, que vai ser a tabela dinâmica, as funções e tudo mais.
E aí, quando você quer aprofundar mais, você vai aprofundando, 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 você vai gastando mais tempo, né? É, é um gráfico que ele vai subindo muito rápido e depois ele vai estabilizando, porque você vai gastando mais tempo para você ter um ganho incremental um pouquinho menor, né? Então, é dessa forma que eu enxergo qualquer tipo de aprendizado. O- aprende o primeiro o que você mais vai usar e depois você foca no menos. Senão, você vai gastar seu tempo. E isso é bom, sabe por quê? Porque você começa a utilizar as coisas que realmente você precisa logo. E você consegue chegar num nível avançado muito mais rápido. Um nível, né, de estatística muito mais rápido, se você vai pelos pontos principais, né? Qual é a coisa que você ensina primeiro em estatística, assim, no seu curso? A coisa mais básica, né? O que todo mundo tem que começar é a estatística descritiva. Você Descritivo. fazer uma análise exploratória dos dados, como eu falo, você tem que namorar os dados, entender quais são as suas variáveis, tirar ali uma média, uma mediana, fazer a visualização, fazer os gráficos. Esse é o importante, é o que você consegue extrair ali de cara. Ah, mas eu não tenho que aprender teste de hipóteses? Depende do seu objetivo. O teste de hipóteses ele é considerado também uma parte da base, né, de uma fundação ali, um fundamento, mas o que você tem que começar mesmo é, tá, peguei os meus dados, né, abri uma planilha no Excel. O que são esses dados? Qual é a centralidade? Tem variáveis faltantes? Todas essas informações. É o ponto para começar. Perfeito, é isso aí, não é? Tipo, se você não fizer isso e não souber isso, o que adianta você fazer uma análise de, sei lá o que eu vou falar aqui, você vai fazer uma análise a nova correlação de não sei o que lá, e vai entrar e vai fazer o teste do T de student, e não sei o que lá. Primeiro você faz, vamos na média, ver a centralidade dos dados, ver o que são esses dados, depois a gente entra no, né? Então, é isso que eu falo. Vai pelo mais importante. Não precisa ser às vezes o mais importante não necessariamente é o mais básico, né? Então tem que tomar esse cuidado, porque A às pessoa vezes acha que é você porque precisa. é o primeiro tópico é o mais fácil, né? Eu até falo, É, eu acho que é um pouco parecido até com o que você falou do Excel. A pessoa fala assim, não, média, estatística descritiva, eu já sei, vou pular esse módulo. É a pessoa achando que já sabe o Excel, né? Eu é, falo, é. gente, assiste as aulas, porque alguma coisa você vai aprender, eu garanto. É, tem gente, né, que eu acho que vai com muita sede a pote, tipo assim, eu quero ser um cientista de dados, eu quero fazer aqui um modelo de machine learning. E a pessoa abre, né, principalmente quando você não está ali olhando a planilha, né, você abre numa linguagem de programação, e aí a pessoa vai, eu quero fazer o machine learning, coloca lá o código que a pessoa pegou de algum curso ou da internet, ela nem sabe quais são as variáveis, então ela não consegue interpretar. Isso eu já vi na minha frente, a pessoa fazendo uma apresentação, e eu falei, tá, mas essa variável é o quê? E a pessoa não sabia, a pessoa não tinha elaborado Nossa, os dados. Então, infelizmente acontece, eu não quero. Você que está me ouvindo aqui, você não vai fazer isso, viu? tem que tomar muito Agora, ó, cuidado. eu queria saber de você, da sua visão, como é que você enxerga esse mercado? Olha, eu enxergo que é um dos mercados, se não o mais promissor para o futuro, né? Do dia que a gente está falando aqui. Porque, assim, se você for ver, hoje em dia, até com as inteligências artificiais e tudo mais, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas vão falar assim: esse mercado aí, tanto de análise quanto do Excel, quanto estatística, vou botar lá na inteligência artificial, vai sair de qualquer jeito, vai sair fácil o resultado e acabou. Tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa fala com essa narrativa de enfraquecer, né? Fala assim, não, não precisa mais, isso aqui já tá feito, né? A inteligência artificial faz, vou focar em outra coisa. Não, eu vejo que cada vez mais as inteligências artificiais elas vão ficar legais, vão ficar boas, mas vai ter que ter alguém para interpretar esses dados de uma forma boa, vai ter que ter alguém para saber tomar decisão sobre esses dados, né, de uma forma boa, e também para conferir esses dados, porque o pior não é você usar, eu entrando nesse tema, né, da inteligência, não é você usar a inteligência e acabou. É você também conferir se isso está certo e se você pode continuar usando e como você pode usar isso de forma mais produtiva. E não só tacar lá. Tem gente que usa o chat GPT para tudo. Faz sentido para a sua empresa, né?
Exato. É isso, exato. Para o seu ramo, para a sua empresa, para o seu setor aqui, isso é legal. Às vezes, o que o chat GPT, eu já usei o chat GPT para fazer algumas coisas, né? Ele é bem legal, traz algumas ideias, mas eu falo assim, me traz ideias, me traz um brainstorming, ele me ajuda a trazer alguma coisa que às vezes eu não pensei, mas senão a gente vai ficar atrofiado, tem que tomar esse cuidado. Então, para mim, o mercado ele só tende a crescer, mas só vai crescer junto quem tiver essas habilidades de interpretação, a habilidade de comunicação, porque a ferramenta vai facilitar muito a sua vida. Você vai ter uma inteligência artificial que não, o Excel ele só vai acoplar algumas coisas na inteligência artificial que já tem, mas ele não vai deixar de você precisar de usar. Você vai ainda continuar usando, só que você cada vez mais vai ter que tomar o cuidado com o que ela traz e como você interpreta esses dados para a sua realidade. Essa é a minha visão. Como eu falo, é uma visão que você olha assim, imagina que você está olhando um horizonte. É um horizonte que ele está muito ainda nublado, né? Neblina, né? Neblina na sua frente. Você consegue ver alguns passos na sua frente, mas você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então só vai dando o próximo passo. Vai dando o próximo passo e você vai se adaptando a ele. Essa habilidade de adaptação vai ser importante cada vez mais no futuro, porque não tem como eu chegar. Eu poderia pegar e fazer uma previsão no Excel, né? Fazer lá, previ- faz a previsão e sai alguma coisa, mas a gente sabe que previsão não é, né? A previsão não vai sair o resultado que você quer, né? Não é É uma uma bola de possibilidade. cristal. Não, é uma bola que você deve falar isso muito, né? No seu. Eu falo, porque quando eu falo, gente, a gente vai estimar aqui, não significa que eu vou consultar a bola de cristal, não. É tudo baseado nos dados e tem limitações, tem tudo isso também. Mas eu gostei da Uhum. metáfora da neblina, né? De repente uma névoa. Achei bem legal. Otto, vamos. Como se você já não tivesse dado dicas suficientes, como a gente está chegando ao final do nosso episódio, eu queria que você desse agora uma sugestão de livro e também um canal que te inspire, assim os nossos ouvintes podem ser inspirados também. Legal, legal. É, Eu tenho algumas sugestões. Quem quiser entrar nas sugestões, coisas que eu gosto, tá? Coisas que eu gosto. De livro, né? Em vez de dar agora um livro aqui, eu vou dar um livro que é de mais conta, tal, matemática, essas coisas, mas um livro que é bom para comunicação, que a gente falou tal, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um clássico. Você vai falar, ah, é livro de coach. Hoje virou livro de coach, porque quando eu li ele, eu li quando eu tinha 10 anos, isso me ajudou muito a ter uma relação assim. Eu não sabia como conversar, falar com as pessoas, esse livro me ajudou muito. Tenho um carinho enorme por ele, então esse livro para mim é assim, é o livro melhor que tem para você conseguir a- essa habilidade da comunicação. Tem dois outros livros que eu gosto, eu não sei se já falaram aqui, provavelmente, que eu sou matemático e tal, licenciado, eu gosto do Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado é da hora demais, é muito legal. E tem um que fala bastante sobre algumas análises diferentes, que é o Freakonomics. Já falaram do Freakonomics, né? O Freakonomics é legal, esse eu gosto. É, mas agora falando de canais, eu não sou uma pessoa que lê tanto, assim. Eu leio algumas coisas, eu leio esses livros eu li, assim, de prazer, mas eu gosto muito de YouTube. E eu vou dar algumas dicas de canal do YouTube que são legais, essas são legais. Vou dar dicas internacionais, hein? A galera que sabe inglês aí, ó, inglês vai ter que gastar o inglês. O primeiro é um canal que chama Primer, que ele faz análises e mostra tanto estatística quanto parte de machine learning e tudo mais, com animações de bonequinhos, assim, que eles chamam de blobs, assim, que são uns bichinhos muito legal, gosto muito, super, hiper didático. Outra é o Veritasium, não sei se você conhece o Veritasium aí nos Estados Unidos, ele é famoso, é um dos maiores canais aí do YouTube, ele faz um trabalho essencial sobre ciência, análise, estatística, matemática, física, ele mistura tudo. Então, para quem gosta de ciência, que provavelmente quem está aqui gosta de ciência, vai gostar desse canal. E o outro, por último, é um canal que ele fala sobre matemática, cálculo e também sobre dados. Ele explica toda a parte de machine learning de formas extraordinariamente bonitas, que é o
Eu não lembro agora se é Three Blue, One Brown ou Three Brown, One Blue. Eu passo para O vocês aí. Você gosta, né? Você já viu, né? Pô, esse é sensacional, eu gosto muito. Então, essas são as recomendações, espero que vocês gostem aí. São alguns que eu gosto muito. Essas foram dicas ótimas, né? Mais dicas, né? Como eu falei, porque você não tem o Mas, suficiente. E agora que a gente está encerrando o nosso episódio, deixe aí oficialmente o convite para o pessoal te seguir. É a hora do jabá. Fale sobre como você pode ajudar o pessoal que está nos acompanhando aqui hoje. primeiro eu queria agradecer, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Super legal o projeto, eu gostei bastante. Para quem quiser me acompanhar um pouquinho mais, procure por ponto professor no Instagram, vocês vão ver lá, ou no YouTube e tudo mais, no TikTok também. Eu tenho o meu curso, que é o curso Excelera e o Excelerinha, que são os cursos assim essenciais para quem quer trabalhar com Excel, fazer análise de dados, e tudo mais. Então, tudo isso que eu falei aqui ao longo da jornada, né? Que aprender o mais essencial primeiro, para ir aprofundando, tudo isso a gente tem nos nossos cursos, dá uma olhada lá, porque vai te ajudar bastante. Tem curso de análise, tem curso de comunicação, tem curso de dashboard, tudo isso vai te ajudar para você saber o máximo da ferramenta, mas não só a ferramenta, como fazer a análise e a apresentar e a se comunicar com os três pilares, né? Por isso que eu sempre falo sobre isso, porque eu vivo isso na prática, eu ensino isso na prática, né? Então, para você que quer aprender Excel da forma rápida, para chegar logo lá, usar essa ferramenta, entra lá no nosso canal, manda uma mensagem para mim se quiser saber um pouquinho mais, porque vale toda a pena para você começar logo nesse mundo dos dados, porque tem muita oportunidade. Ah, muito bom. Então, pessoal, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como os canais e livros sugeridos também. Então, o professor Otto, muito obrigada pela sua participação aqui. Pessoal, obrigada pela sua presença, sua audiência. Espero que tenham gostado do episódio. Curtam o vídeo e também, se você está assistindo pelo YouTube e ainda não está inscrito, se inscreva também no canal. E eu te vejo no próximo episódio. Tchauzinho! Tchau, tchau, valeu, tchau.